Queremos dar as boas-vindas a Amit Azel, ex-alto funcionário do Shin Bet. Amit, olá para você. Shabbat Shalom. Olá, amigo. Olá aos meus colegas. Amit, vamos falar sobre o Irã no dia seguinte ao fim da guerra. Os iranianos demonstram pressão, angústia, as detenções de figuras judaicas, rabinos e líderes da comunidade. Até que ponto isso é real da inteligência? Ou será que os iranianos estão atirando para todos os lados? Veja, talvez isso seja apenas um sintoma do que estamos vendo no Irã, mas quando dizemos que estão perdendo o controle, precisamos ser muito cautelosos. No fim das contas, as guerras, especialmente no Oriente Médio, terminam ou são percebidas com base na consciência coletiva. Ou seja, não importa quais são os fatos, o que importa é a consciência e a percepção da realidade, não a realidade em si. E por isso, quando os iranianos fazem declarações dizendo que venceram, que basicamente nos subjugaram, que subjugaram os americanos, e esse é o discurso que eles transmitem para a população deles, some a isso as prisões, o poder que eles mostram nas ruas, provavelmente eles se sentem no topo do mundo, e isso não tem nada a ver com os fatos. Se para nós os fatos são que conseguimos realizar operações militares sobre as quais ainda vão falar por muitos anos no futuro, do ponto de vista histórico, isso realmente não interessa aos iranianos. E, aliás, não são só os iranianos e não é só o público iraniano, mas todo o Oriente Médio. No final das contas, precisamos sair dessa operação de 12 dias, de toda essa situação, com a percepção no Oriente Médio de que houve aqui uma derrota dos iranianos. E isso, no momento, eu não vejo. Sim, e realmente, quando falamos, digamos, estritamente do ponto de vista militar, sobre o duro golpe nos centros nucleares iranianos, até que ponto podemos realmente saber o quão profunda e significativa foi essa ofensiva? Ouvimos o Trump, como se diz, soltar essa informação de inteligência, de que talvez forças israelenses em solo iraniano entraram na área de Fordo após o ataque. Nós realmente podemos saber o quão profundo e significativo é o dano? Sim, veja, Ido, há aqui um ponto que é muito importante. Quando saímos para a operação, e aliás isso também aparece hoje na declaração do Exército sobre os objetivos da operação, estava claro para nós que os caras estavam realmente em cima do Exército, que a situação do programa nuclear iraniano era realmente uma questão de poucos dias, se não poucas semanas, até que eles tivessem uma bomba nuclear. Ou seja, essa ameaça imediata, precisávamos neutralizá-la. E quando ouço o exército dizer, fomos para a operação basicamente para frustrar a ameaça nuclear iraniana, então esse não é o objetivo, porque a ameaça nuclear iraniana é algo que provavelmente vai permanecer conosco a longo prazo, por muito tempo daqui para frente. O que conseguimos fazer foi frustrá-la em nível imediato, e isso é algo temporário. Portanto, quando olhamos para os resultados impressionantes da operação, podemos dizer com confiança que, neste momento, não há uma ameaça existencial ao Estado de Israel por parte dos iranianos, pelo menos não do ponto de vista nuclear. Agora, vamos olhar para outra ameaça, que é a ameaça dos mísseis, a ameaça normativa. Também nisso talvez tenhamos neutralizado metade da capacidade deles de agir, mas vimos exatamente o que um míssil iraniano faz aqui e quanto dano causa. Por isso acho que essa ameaça ainda não foi totalmente neutralizada. No fim das contas, estamos falando também sobre a questão do regime iraniano. E entendemos que precisamos lidar não só com as capacidades, mas também com as intenções ou motivações. E as intenções ainda são destruir o Estado de Israel. As motivações ainda são destruir o Estado de Israel e até mais do que isso. Os iranianos dizem agora, não estamos mais sob supervisão internacional.
Estamos tirando a Comissão de Supervisão Internacional do país e vamos fazer o que quisermos e avançar rumo à bomba nuclear. Essa é a declaração deles. Por isso, eu acho que, embora tenhamos eliminado de forma significativa e temporária, quando a espada estava em nosso pescoço, e essa foi uma ação inevitável, porque no momento não há ameaça nuclear contra o Estado de Israel, não devemos nos iludir com euforia nem deixar de ser racionais. Precisamos ser racionais aqui, continuar e, claro, eliminar todas as capacidades. E aqui o ponto é realmente significativo sobre o que vai acontecer com os Estados Unidos. Os americanos precisam, nas negociações com os iranianos, chegar a um acordo draconiano, um acordo com linhas vermelhas muito claras sobre o que é permitido a eles e o que é proibido. Posso te dizer com segurança que isso não será fácil com os iranianos, certamente não como eles estão pintando o quadro agora. Com certeza. E já estamos ouvindo Trump dizer: eu quero chegar a um acordo com o Irã, até permitir que eles enriqueçam urânio em algum grau. Mas isso com certeza vai ser interessante. Amit, nós já. No terceiro dia após a guerra, os olhos novamente se voltam, de um lado, para a faixa de Gaza, com as grandes questões. Como e quando terminar os combates lá? Claro, tendo como pano de fundo o desejo de trazer de volta todos os nossos sequestrados. Mas também há as notícias sobre algum grande acordo sendo costurado aqui. A reportagem de Ariel Kana no Israel Hayom. Até que ponto o abraço de urso do Trump pode também representar uma ameaça para nós? Já vimos que esse abraço de urso, antes de tudo, era necessário porque precisamos do urso. Precisamos do urso americano. Não temos escolha. Precisamos estar sob sua proteção e precisamos de um bom relacionamento com ele. E acho que Benjamin Netanyahu agiu com sabedoria ao criar esse bom relacionamento. Mas o que realmente aconteceu aqui? E agora estamos olhando para a questão do Irã, e vou relacionar isso com a questão da faixa de Gaza. No momento em que os americanos entraram em ação de forma ofensiva, eles assumiram as rédeas, e assim que as rédeas estavam nas mãos do Trump, ele imediatamente fez uma declaração de cessar-fogo, não necessariamente no momento mais adequado para nós, porque ainda não conhecíamos os iranianos. Ainda não trocamos o regime lá e ainda não demos esperança ao povo iraniano de que eles podem sair às ruas, e isso ainda não aconteceu. Por isso, digo também em relação à faixa de Gaza, quando hoje ouvimos o Trump correndo muito rápido para tentar fechar algum tipo de acordo em Gaza. Eu temo que não serão os interesses israelenses claros que o guiarão, e por isso também temo que teremos muito trabalho, pelo menos no campo diplomático, nos bastidores, para convencer Trump a trazer a situação em Gaza nas negociações até as nossas linhas vermelhas. Já estamos ouvindo no gabinete e no governo todo tipo de opiniões diferentes sobre se estamos dispostos, de uma forma ou de outra, a permitir que o Hamas continue existindo em Gaza, enquanto, em segundo plano, também aos sauditas, que supostamente devem fornecer algum tipo de garantia e aval, e o nosso público está muito preocupado com isso. Aqui talvez eu sugerisse olhar para as coisas de uma forma um pouco diferente. Aqui, claro, em um nível estratégico, não necessariamente porque acreditamos nisso, mas para fazer algum tipo de separação entre o Hamas político e o Hamas militar. Sabemos que o Hamas já usou essa narrativa no passado. Eles disseram: somos o Hamas político, não nos envolvemos com o exército e não temos braço militar. Claro que, por baixo dos panos, todos nós sabíamos que o Hamas, com seu braço militar, é quem realmente atua no terreno. E talvez hoje seja possível fazer essa separação. Quando negociamos com o Hamas no exterior, eles são o Hamas político. Podemos, com eles, chegar a um acordo em que desarmamos o Hamas, o braço militar é desmantelado e conseguimos controlar a segurança na faixa. E na sua opinião, é permitido deixar esse Hamas político existir?
Estamos falando de uma guerra total. Isso significa que esse se torna o nosso ponto de partida quando hoje chegamos com os americanos, que vão querer fazer de tudo para chegar a uma negociação com um acordo, para que não seja um acordo ruim para nós, mas sim o menos ruim possível. É interessante. Amit Asa, obrigado. Muito obrigado e um bom sábado a todos. Shabbat